Fala, criatura linda, perfeita, cheirosa. Tô sentindo esse cheiro bom aqui. Vamos analisar juntos aqui mais uma redação nota 1000 do Enem 2024, aquele bem polêmico. Só teve 12 escolhidos, sabe? 12 meninas malvadas que atingiram a excelência textual. Portanto, foram dignas de receber o galardão da nota 1000 no Enem 2024. Sabia que o Enem 2024 foi o primeiro, após mais de 10 anos, a apresentar uma queda no número de notas 900 mais? Foi uma queda assim de cerca de 40%. Tu já imaginou o que é isso? Porque houve mudanças às vésperas da prova, inclusive até os avaliadores foram pegos de surpresa, se depararam com alguns, como a gente diz no Nordeste, alguns arroxos nos critérios. Então, alguns critérios ficaram mais criteriosos, mais rigorosos. E isso é tido como uma mudança. E todo ano ocorre algum tipo de mudança, de aperfeiçoamento. Por se tratar de uma prova muito abrangente, de caráter nacional, então é preciso eliminar o máximo de subjetividades, tá? Até atingir uma excelência. A gente está meio longe disso no Enem. Mas por causa dessas alterações nos critérios, houve uma queda pela primeira vez. A gente vinha de uma crescente, assim, em que a gente havia atingido mais de 10% das notas da redação do Enem, mais de 10% atingiram 900 mais, já atingiu em 2023. Mas aí em 2024 houve uma queda para 6,4%. Então, teve mudança. Então já vamos dar uma analisada nessa redação nota 1000, já a partir desses critérios de mudança. Lembrando que esses critérios eles foram aplicados de forma meio quebrada, não muito padronizada, porque alguns corretores pesaram a mão, outros nem tanto. Quando a gente observa, por exemplo, essa redação que a gente vai avaliar agora, peraí que eu quero espirrar. Vou dar uma pausa? Não, passou. Não, deu certo. Por exemplo, essa redação, eu acho que não pegaram tão pesado, mas eu vi outras redações que tiveram menos intercorrências que essa e foram penalizadas, certo? Então vamos dar uma olhadinha, vamos ver como é que ficou. Tá? Quero só antecipar, é uma redação muito boa, é uma redação assim rica em estratégias argumentativas, sabe? Ela fez excelentes seleções vocabulares, ela escreve com muita clareza, com muita maestria, mas não é uma redação perfeita, tá bom? Não é uma redação perfeita. E para haver apenas 12 redações no universo de milhões de textos, essas 12 deveriam ser no mínimo perfeitas. Então vamos dar uma olhadinha? Avalia, viu? Já deixa estrelinha, like, pix, avalia. Não tenho o que falar, inventa alguma coisa bem hiperbólica, edificante pra mim. Ok? Vamos embora, tá aqui. Eita, alergia? Vai pro corte não. Ó, eu já fiz uns destaques, certo? Tem dois tipos de verde, assim, que mal dá pra distinguir, né? Só que tem um verde que é verde mesmo. Certo? Esse verde mesmo, que tá aqui, ó. Cadê, ó? Esse aqui, esse que vocês estão vendo? Esse tipo de verde aqui, eu destaquei o repertório de elementos coesivos, de mecanismos coesivos. Sempre que ela vai utilizar um recurso anafórico, ou seja, para retomar alguma coisa. Ela tá falando de um problema, né? A questão do racismo, aí depois ela fala... Esse problema, para não repetir racismo, ela fala, esse problema, isso aqui é um mecanismo coesivo, anafórico, para retomar algo que ela estava falando. E também eu já destaquei aqui os elementos coesivos que ela utilizou, os válidos, certo? Os que ela usou como modalizadores, aquele principalmente, muitas vezes, é que modaliza, para não generalizar. E esses aqui para manter, né, a progressão temática, tendo em vista, no que tange, essa inoperância, isso tudo aqui é mecanismo coesivo. Eu acho que ela foi bem em relação a mecanismos coesivos, ok? E aí, esse outro tipo de verdinho, que é meio azulado, né, ó, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui foram as vezes em que ela mencionou no texto dela palavras do campo semântico do núcleo temático. O que é campo semântico? É um campo de sentido. Então, o núcleo temático do tema Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil, o núcleo temático é o princípio ali,
é herança africana, tá certo? E então, todas as vezes que ela retomou essas palavras, de alguma forma, eu destaquei aqui, com esse verde meio azulado. Não sei que cor é essa aqui, não. Tá bom? Então, assim, ela falou bem, mas aqui também eu destaco, às vezes, em que ela retomou desafios, né? Ela fala bastante entraves para retomar desafios, que ela falou Brasil. Então, isso aqui tem tudo. Vamos lá, então. Eu discordo de algumas coisas nessa atribuição da nota 1000 dela, mas vamos lá. Mesmo assim, é um texto muito bom. Vamos começar, então. Vamos aqui. Ela traz como repertório o seguinte: o filme Pantera Negra foi considerado um marco na cinematografia mundial devido à presença de um elenco majoritariamente negro e à representação da cultura desse grupo étnico-racial de maneira inovadora e prestigiada. Certo. O fato dela trazer Pantera Negra já faz uma conexão imediata com esse núcleo temático, herança africana. A gente pensa Pantera Negra, Wakanda, né? A gente pensa em um universo ficcional predominantemente negro, de heróis, heroínas, né? Africanos, africanas. Então isso aqui já é um repertório legitimado porque está fundamentado numa área do conhecimento, que é o cinema, a cinematografia. E tem uma pertinência, por quê? Porque você conecta direto. É diferente de você falar assim, ó, o mito de Sísifo, que é lá da Grécia, ó. Aí para você conectar Grécia com África, é mais difícil. Agora você fala Pantera Negra com África, tudo a ver, certo? Então, já apresenta uma pertinência. Mas aí eu quero que você analise comigo a questão da produtividade desse repertório. Lembrando, se você tem 3 repertórios na sua redação e um deles for considerado improdutivo e os outros produtivos, isso não vai afetar a sua nota na competência 2, tá legal? Porém, se um desses repertórios for improdutivo, isso vai afetar a sua nota na competência 3, porque agora repertório improdutivo é uma lacuna argumentativa grave, tá legal? Mas se você tiver os 3 repertórios e 3 repertórios improdutivos, aí você vai perder ponto também na C2, tá certo? Porque a competência 2 ela pede que você traga pelo menos um repertório que seja legitimado, pertinente e produtivo. Se você atender a isso, ok. Os demais não precisam necessariamente atender a isso, mas isso prejudica outra competência. Então vamos lá. O filme Pantera Negra foi considerado um marco da cinematografia. Tudo que eu faço cinematografia, eu gaguejo. Da cinematografia mundial, devido à presença de um elenco majoritariamente negro e à representação da cultura desse grupo étnico-racial de maneira inovadora e prestigiada. Beleza, isso tem que ter uma conexão clara agora com a tese dela. Ela vai fazer uma afirmação. E ela começou bem porque ela traz aqui, ó, fora da ficção. Fora da ficção, porque ela vai transitar da ficção para a realidade. Fora da ficção, o cenário apresentado distancia-se da realidade brasileira. Haja vista os desafios sustentados pelo sistema de ensino e pelo corpo civil para a valorização da herança africana no país. Olha só, eu vi muitos espelhos de redação do Enem 2024, analisei vários, mas vários mesmo. E muitos que apresentaram essa estrutura aqui foram penalizados na competência 3 por apresentarem uma improdutividade no repertório. Pensa bem, ela trouxe Pantera Negra para falar, para contextualizar esse tema e depois ela conecta isso com a tese. Olha só, o filme Pantera Negra foi considerado um marco da cinematografia mundial. Por quê? Devido à presença de um elenco majoritariamente negro e a representação dessa cultura, da cultura desse grupo étnico-racial de maneira inovadora e prestigiada. Então, fora da ficção vai ter um cenário contrário a isso, certo? Então, tem que ter um cenário em que não há a presença majoritária de negros, nem o prestígio ou a inovação na representação desses negros. Mas ela faz isso? Vamos ver. Fora da ficção, o cenário apresentado distancia-se da realidade brasileira. Por quê? Haja vista os desafios sustentados pelo sistema de ensino e pelo corpo civil para a valorização da herança africana no país. Aqui nós temos um caso de repertório improdutivo, porque isso não se conectou perfeitamente com o que foi apresentado no repertório. Era para ela ter falado assim, ó, fora da ficção, o cenário apresentado distancia-se da realidade brasileira. Pois, ela tem que retomar isso aqui, ó.
Pois na realidade brasileira, não há isso aqui, ó. Não há uma presença majoritária da etnia negra, da etnia africana, nas representações culturais, tampouco de maneira inovadora e prestigiada, certo? Porque tem que ter uma conexão entre o que é bom no filme e o que é ausente na sociedade, tá certo? Então, aqui nesse caso, nós temos um caso de repertório improdutivo, tá? Improdutividade. Tá aparecendo aí, tá. Dutividade. Aí, dadas não, Letícia. Improdutividade. Nesse caso, se não houver mais nenhum repertório improdutivo, a C2 está ok, tá? Mas nesse caso aqui, imediatamente, menos 40 pontos onde? C3. Então já não pode fechar C3. Beleza, fora da ficção, tal. Nesse sentido, aqui linha 4, vamos continuando aqui. Nesse sentido, de modo a atenuar essa situação, é preciso analisar o descaso da esfera educacional e da mentalidade social como causas dessa grave problemática. Ok, então aqui nós temos atenuando, cadê? Nesse sentido, de modo a atenuar, é preciso analisar o descaso da esfera educacional e a mentalidade social como causas dessa grave problemática. Eu deveria ter falado de desafios mesmo, como desafios para atenuar essa problemática. Então, descaso da esfera educacional é o quê? É o argumento 1. Deixa eu diminuir aqui para vocês não estão vendo, né? É o argumento 1. E mentalidade social é o argumento 2. Ou seja, o tema é desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Qual é o desafio 1? O descaso da esfera educacional. Então, é um desafio para a gente valorizar. Qual é o desafio 2? É a mentalidade social. Ok, ela vai falar sobre isso agora, respectivamente, no D1 e no D2. Então, vamos dar uma olhada. Aqui nós temos de início, ela usa de início como um operador argumentativo interparagrafal para o D1. Não é válido. Tá bom? Porque de início, primeiramente, em primeira análise, em primeira instância, a priori tá errado, de qualquer forma, tá, gente? Usar a priori. Esses elementos, eles não podem mais ser contabilizados na C4 como operadores argumentativos válidos para o desenvolvimento 1. Porque quando você fala de início, significa que você está iniciando agora. Primeiramente, significa que você está iniciando agora a falar. Só que você já iniciou na introdução. Então, eles não vão prejudicar a sua nota. Você não vai perder pontos por usar de início, primeiramente, em primeira análise, primeira instância. Mas isso não vai ser contabilizado na C4. Porque o que você deveria utilizar? Algum operador argumentativo que conectasse a introdução e desse continuidade ao texto. Por exemplo, falei lá na introdução, Pantera Negra, isso e aquilo. Nesse contexto, que contexto? No contexto lá de Pantera Negra, no contexto da problemática que eu mencionei aqui na introdução, certo? Então isso dá coesão ao texto. Tanto que lá no D2 você tem que fazer o quê? Além disso o quê? Além disso que eu falei no D1. Então todos os parágrafos e períodos precisam estar costuradinhos, que nem a corda de caranguejo, tudo juntinho, tá bom? Então nesse caso aqui não é válido, mas ela trouxe outros dois, porque a C4, para você receber 200 pontos na C4, um dos critérios é ter pelo menos 2 operadores argumentativos interparagrafais no início de 2 parágrafos. Ponto. Ela trouxe aqui, cadê? O além disso, e depois trouxe o portanto. Então aqui já salvou, já se livrou. Então vamos lá. Ela tem que falar agora do descaso da esfera educacional. De início, convém ressaltar a negligência do setor instrucional como preponderante para minimizar o combate do desprestígio das heranças africanas no Brasil. Então, ela retomou aqui, ó, negligência do setor instrucional, ou seja, descaso da esfera educacional. É válido, certo? Como preponderante para minimizar o combate do desprestígio das heranças africanas no Brasil. Ok, retomou o argumento 1, check, vamos agora para o repertório dela, né? Para fundamentar esse descaso, essa negligência do setor instrucional. Cadê? Essa inoperância decorre da precariedade da atuação das escolas nacionais, principalmente das escolas públicas, para o cumprimento da Base Nacional Comum Curricular, caso a BNCC.
que é o quê? Documento normativo da grade educacional brasileira. Eu achei que ela quebrou bastante esse período, esse parágrafo aqui, e ficou um pouco confuso, certo? Então, quando você modaliza muito, quebra muito, fica um pouco difícil a leitura. Então, olha só como ficou longo e quebrado. Essa inoperância decorre da precariedade da atuação das escolas nacionais, principalmente das públicas, para o cumprimento da Base Nacional Comum Curricular, documento normativo da grade educacional brasileira, no que tange à abordagem histórica dos povos africanos, com o ensino aprofundado e que exalte suas contribuições culturais, tendo em vista o lecionamento muitas vezes superficial e eurocêntrico. Eu tenho que voltar agora, porque eu esqueci o que ela falou no início. Entendeu? E isso irrita. Então vamos lá. Essa inoperância ela está retomando o quê? Olha que interessante. Essa inoperância ela está retomando a negligência estatal. Então essa inoperância decorre do quê? Essa negligência decorre da precariedade da atuação das escolas nacionais, principalmente das públicas, para o cumprimento da BNCC. A BNCC é o documento tal. Então, no que diz respeito, no que tange à abordagem histórica dos povos africanos, com o ensino aprofundado e que exalte as suas contribuições culturais, tendo em vista o lecionamento, muitas vezes superficial e eurocêntrico. Então, o que ela está dizendo basicamente aqui é que as escolas não abordam a história da África direito. Ela aborda o africano como o quê? Como escravo. Ponto. Só que ela fez esse giral todo para poder dizer que as escolas estão falhando nessa abordagem. A BNCC diz que você tem que ter um ensino aprofundado das histórias, das contribuições, dos valores da herança dos povos africanos para a formação da identidade nacional. Mas isso não acontece, tá bom? Isso poderia ter sido um pouco mais simples. Eu acho que ficou bem prolixo esse trecho aqui. Então, continuando. Ela continua aqui, de fato, aqui linha 10, né? De fato, essa conjuntura justifica-se na insuficiência da capacitação dos professores e na negligência de uma didática passiva e voltada para o vestibular, o que torna tais instituições possíveis de serem consideradas como em um estado zumbi. Esse possíveis, na minha opinião, ela quis dizer passíveis. Algo que está passível de ser considerado algo, né? Ela está suscetível a algo. Então, isso é passível de ser considerado tal coisa. É suscetível de ser considerado tal coisa. Então, como não quer dizer realmente possíveis, e sim passíveis, isso aqui entraria como uma imprecisão vocabular. Imprecisão vocabular, que é um desvio. O que é uma imprecisão vocabular? É quando você usa uma palavra que não tem o sentido pretendido. Eu costumo sempre usar os exemplos da minha mãe. Minha mãe é a rainha das inadequações de parônimos e homônimos. Por exemplo, você vai ao oftalmologista e se você tem menos de 40 anos, ou 30 e poucos anos, você vai lá dilatar a pupila. Dilatar. Só que muita gente fala delatar. Minha mãe é uma, fala delatar a pupila. Então, delatar tem um sentido completamente diferente do que vem a ser dilatar. Dilatar é expandir, delatar é denunciar, entregar, é ser X9, certo? Isso aconteceu já no Enem também 2018, quando caiu aquele manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que tinha a ver com internet, algoritmo, e muita gente, em vez de falar e de escrever algoritmo, escreveu logaritmo. Logaritmo é outra coisa, matemática. Tá? Então, foi uma imprecisão vocabular. E aqui nesse caso, possíveis, na verdade deveria ser passíveis, mas eu não sei se os corretores perceberam. Mas vamos continuar nosso raciocínio. Volto para o início que eu já me esqueci. De fato, linha 10. De fato, essa conjuntura justifica-se na insuficiência. Que conjuntura? Essa superficialidade na abordagem da história africana nas escolas, né? Se justifica na insuficiência da capacitação de professores e na vigência de uma didática passiva e voltada para o vestibular. Ou seja, por que não se aborda profundamente, conforme a BNCC prega, ela impõe, por que não se faz isso profundamente sobre a história africana? Por quê? Ela está dizendo que é porque falta capacitação dos professores e também por causa de uma didática passiva e voltada para o vestibular. Ou seja, uma didática conteudista, que não quer, de fato, conscientizar, sensibilizar as pessoas acerca da importância da contribuição da herança africana para a formação nacional. Certo? Isso aqui faz sentido. E aí, o que torna tais instituições, ou seja, as escolas,
passíveis de serem consideradas como em um estado de zumbi. Eu não gostei dessa construção dela aqui. Serem consideradas como em um estado de zumbi. Por quê? Primeiro, como em um estado de zumbi. Como instituições, por exemplo, intituladas zumbi. Conforme tutelava, teorizava, argumentava o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Mas aqui ela só falou... Aqui, para mim, houve uma falha gramatical na construção do período. Isso aqui é quando o seu período, a sua frase, ela fica confusa. Quando você escreve assim, o corretor fala... Hã? É o quê? Então, aí a gente tem uma falha na construção do período. Ele ficou confuso. E falha gramatical só são permitidas quantas? Na redação. Uma. Falha gramatical na construção do período. Certo? O que temos aqui? Então, considerada como um estado zumbi, conforme o sociólogo Zygmunt Bauman, já que se afastam de seus objetivos principais, isto é, de formação social do aluno. Olha só, o que faltou? Como ela fala, é considerado zumbi. Por quê? Porque ela não cumpre o seu propósito inicial, que é formar o aluno. O que tem a ver zumbi com isso? Ela não explicou por que Bauman traz essa alcunha de zumbi para determinadas instituições. Então isso aqui, sabe o que é? É uma lacuna no desenvolvimento. Então quando você tem uma lacuna, quando falta uma informação e o corretor ele tem que entender, lacuna, certo? Então nós temos aqui, porque ela não explica isso. Mas o professor sabe, o corretor sabe quem é Bauman, sabe o que são as instituições zumbis, certo? Só que o corretor ele não tem que saber, tá bom? Então você tem que cumprir isso aqui. Opa, deixa eu tirar aqui. Você tem que cumprir isso aqui. Então aqui nesse caso houve uma lacuna no desenvolvimento. A C3 no caso. O que é instituição zumbi? É porque elas não cumprem mais, assim como zumbis, certo? Que não cumprem mais as suas funções, a sua natureza humana, certo? Porque o zumbi ele não tem atividade cerebral, alguma coisa. Precisava de uma explicação aqui. Para ser nota 1000, para serem só 12, tem que ter isso aqui. Mas eu gostei porque ela traz bastante explicação. Olha só, ela fala, isto é, isso aqui dá ideia de explicação, com efeito, certamente, conforme, de acordo com alguém, tá? Tais instituições, para falar da escola novamente, muitas vezes, é bom você usar muitas vezes, majoritariamente, por quê? Porque você não generaliza. Porque se não fala muitas vezes, basicamente é sempre ou nunca, tá bom? No que tange, tendo em vista, que mais? Essa conjuntura, a que falou anteriormente, de fato, então isso aqui é muito importante para você, tá? Então é importante que o corretor ele veja isso, essa robustez, essa riqueza de elementos coesivos. Então paramos aqui. Cadê? Já que se afastam de seus... Tá aqui, linha 13. Já que se afastam de seus objetivos principais, isto é, de formação social do aluno. Ela não precisava ter falado de seus objetivos principais. Ela pode seu objetivo principal, isto é, da formação social do aluno. Porque são objetivos principais. Aqui eu já estaria implicando demais com ela, mas é isso. Quais objetivos principais? Se ela só mencionou um. Com efeito, vamos continuar, né? Vamos continuar aqui. Com efeito, diante dessa falta de conhecimento, fomenta-se a criação de estereótipos e a invisibilidade de personalidades negras importantes, prejudicando a representatividade, vou ficar aqui, prejudicando a representatividade e a valorização dessa comunidade, além de ser um risco à preservação de costumes. Ok. Beleza, até agora nós temos um repertório improdutivo na introdução, nós temos uma inadequação coesiva aqui na linha 12, que é C1, certo? Inadequação coesiva, lacuna no desenvolvimento, C3, nós temos uma falha gramatical também, C1, aqui na C1, ela ainda está garantida aí nos 200 pontos, mas se ela tiver mais uma falha gramatical, ela já não pode mais. Porque para você tirar 200 pontos na C1, desde 2023, você tem que ter no máximo uma falha gramatical e 2 desvios. Certo? O que é falha e o que é desvio? Desvios são aqueles erros mais simples. Acentuação,
ortografia, separação silábica, uso de maiúsculo ou de minúsculo de forma inadequada, uma imprecisão vocabular, tá bom? E o que é falha gramatical? É aquilo que são aquelas ocorrências um pouco mais robustas. Pontuação, uso da crase, vírgula, né? Pontuação, regência verbal, regência nominal. Nesse caso aqui, falha na construção do período. Então, só é admitida uma ocorrência de falha gramatical. Então, aqui, ela ainda mantém os 200 pontos na C1, pelo menos por enquanto, mas já perdeu 40 pontos na C3, tá? Vamos ver ela falando agora da mentalidade social. Além disso, cadê? Aqui. Além disso, é válido destacar que o imaginário social cria uma configuração propícia para a permanência dos entraves a esse grupo étnico-racial. Gostei mais do primeiro tópico frasal dela, tá? E aí, vamos continuar. Isso ocorre, pois verifica-se... Opa! Aqui nós temos, sabe o quê? Uma falha gramatical na colocação pronominal. Sabe esse se aqui? Se. Esse se, ele é atraído, ele tem uma atração fatal pelo pois. Certo? Então, pois se verifica a permanência tal. Ó, não fui... aliás, voltei a esta loja, pois me deram um atendimento especial. E não pois deram-me, é pois me deram. Ou me, ou se, ok? Eu acho que você não gosta dessa professora, dessa escola, pois pois te trataram mal. Pois te trataram, não trataram-te, certo? Então, nesse caso aqui, já temos 2 falhas gramaticais e isso significa o quê? Que ela não pode tirar 200 pontos na C1. Não pode, ok? Mesmo que ela não tivesse mais nenhum desvio, 2 falhas gramaticais, automaticamente menos 40 pontos. Então, não pode. Mas, tirou. Pois verifica-se a persistência de atitudes de discriminação contra a afirmação das influências herdadas na aparência e nas atividades sociais por indivíduos afrodescendentes. A exemplo, eu tô aqui, ó, gente. Só voltando aqui. Isso ocorre, pois verifica-se a persistência de atitudes de discriminação contra a afirmação das influências herdadas na aparência e nas atividades sociais por indivíduos afrodescendentes, a exemplo do preconceito associado aos cabelos crespos e às religiões de matriz africana. Então ela está falando que a mentalidade social, o imaginário social, no caso, esqueci de destacar aqui a retomada do argumento 1. Tá? Então, era mentalidade social. Ela está falando agora que além... Qual foi o primeiro mês? Além da negligência do setor educacional, a mentalidade social é também um desafio para a valorização da herança africana. Por quê? Porque a gente verifica, né, a persistência de uma discriminação contra as influências herdadas na aparência e nas atividades. Então, a gente vê na própria sociedade esse preconceito, essa discriminação com relação a cabelos crespos e religiões de matriz africana, respectivamente. Aqui, ok. E ela continua, evidentemente... Evidentemente, tal prisma fundamenta-se em resquícios do passado colonial e imperial no país, em que vigorava a desvalorização e a desumanização de pessoas negras em um contexto escravocrata. Entendi. Então ela falou assim, que a mentalidade social é um dos desafios, beleza. E como que a gente sabe? Como é que ela comprova que essa mentalidade social é um desafio para a valorização da herança africana? É porque a própria sociedade, ela tem isso arraigado à mente dela, de que, por exemplo, traços herdados, traços físicos e atividades herdadas desse legado africano são inferiores. Por exemplo, traços físicos, cabelo crespo, atividades, religiões de matriz africana. Então, há essa discriminação. E aí ele explica, isso tem uma ligação com o nosso passado colonial e imperial. Por quê? Porque a gente teve um contexto de escravidão, de exploração de quem? Dessas pessoas, dos negros escravizados, certo? Então, faz muito sentido. Olha como é que ela vai conectando, ela vai construindo esse argumento. Ela afirma algo, ela desfia esse algo e ela conecta, ancora isso lá no passado. Isso nasceu lá no passado, tá bom? Muito bom, ficou bom. Vamos aqui, cadê? Onde é que eu tô, gente?
Desvalorização, aí, por conseguinte, aqui linha 21, o enraizamento desse pensamento e sua consequente naturalização mostram-se responsáveis por atos de violência simbólica, como a atribuição dessas heranças como pejorativas. Tá estranho isso aqui. Eu entendi o raciocínio. Então, cadê? Por conseguinte, né, o enraizamento desse pensamento, ou seja, naturalização desse pensamento de inferiorização dos povos negros e sua consequente naturalização mostram-se responsáveis por atos de violência simbólica, porque as pessoas associam as heranças africanas a algo pejorativo, algo inferior à herança branca, europeia, caucasiana. Só que essa construção aqui que ela trouxe, ó, como a atribuição dessas heranças como pejorativa. Nesse caso aqui houve uma outra falha gramatical, que nesse caso aqui foi uma, cadê a atribuição dessas heranças? Houve uma falha gramatical de que natureza? Que foi falha de regência nominal, certo? Porque assim, ó, quem atribui algo a alguém, certo? Então aqui nesse caso, como a atribuição dessas heranças a algo pejorativo, ou a um contexto, a uma natureza pejorativa. Esse como aqui, ele está super inadequado, como pejorativas. Então seria mais uma falha. Já temos aí 3 falhas gramaticais, 200 pontos jamais para isso, tá certo? Ah, não terminou não o parágrafo dela. Dessa forma, observa-se o prejuízo à inclusão dessa população, a qual perde suas individualidades. Para mim foi desnecessário esse período final aqui, certo? Observa-se o prejuízo à inclusão dessa população, a qual perde suas individualidades. Eu não sei aqui por que ela está falando de individualidades. Não ficou muito clara essa retomada, certo? Mas eu não vou me estender isso aqui, não. Vamos então para a proposta de intervenção, para a conclusão. Portanto, torna-se evidente que os desafios advindos da área educacional e da nação. Eu acho que aqui ela deu uma viajada. Por exemplo, ela fala advindos da área educacional e da nação. Não, isso aqui deveria ser social. Um corretor mais criterioso poderia falar assim, isso aqui é uma quebra de paralelismo, né? Da área educacional, que é tipo, área da educação. E no início ela fala educacional e social, não sei porque ela... Vamos lá. Da área educacional e social devem ser amenizados. Diante disso, urge que o Ministério da Educação, vamos lá logo para o azulzinho então. Cadê meu Ministério da Educação, agente, órgão encarregado do ensino brasileiro, detalhamento do agente. Execute a melhoria do lecionamento sobre a história africana e a importância de suas heranças. Ação. Com uma perspectiva aprofundada e protagonista frente ao... Com uma perspectiva aprofundada e protagonista frente ao recorte europeu. Ok. Isso deverá ser feito por meio da capacitação de docentes e da universalização do conteúdo nas escolas. Modo meio, a fim de atender a BNCC. Finalidade. Aqui, ok. Trouxe 5 elementos, atendeu os critérios da competência 5. Se ela trouxer se ela não trouxesse mais nada, ela não perderia ponto na C5. Perderia ponto onde? Na C3, por falha no projeto de texto. Ademais, cabe ao Ministério das Comunicações, mediante propagandas periódicas nos veículos midiáticos, então, Ministério das Comunicações, agente, mediante alguma coisa, modo meio, elucidar o povo, elucidar é um verbo, ação, e desconstruir as mentalidades preconceituosas, certo? Espera-se, assim, que haja valorização dessas contribuições culturais no Brasil, assim como em Pantera Negra. Ficou meio confuso isso aqui, essa finalização, ela finalizou com arremate, é muito bom isso, é muito bem visto quando você finaliza com o repertório que você utilizou na introdução, mas olha só, espera-se assim que haja a valorização dessas contribuições culturais no Brasil, como em Pantera Negra. Parece que Pantera Negra valorizou as contribuições culturais no Brasil, certo? Então... ficou meio estranho isso aqui. Mas não vamos nos ater a isso. Vamos lá, gente. Então, baseando-se nisso tudo,
Levando-se em consideração também que são só 12 redações de nota 1000 nesse universo de milhões de textos, na C1, essa redação não poderia ficar com 200 pontos. Na C1, ela escreve muito bem, ela foi muito clara, muito objetiva, mas critérios são critérios. Como houve mais de uma falha gramatical, no caso 3 falhas gramaticais, e uma possível imprecisão vocabular aqui, ela teria que ter ficado com 160 pontos. Vem pra cá, menino. Peraí, deixa eu apagar e botar mais pra baixo. 160 pontos na C1. Ok? 160. Na C2, ok, os outros repertórios dela atenderam ao seu propósito. Na C3, 160 pontos também. Por quê? Porque a gente teve aqui um repertório improdutivo na introdução e nós tivemos também uma lacuna no desenvolvimento, ok? Basicamente é isso. É isso aqui. O resto ela foi excelente. Mas essa redação, com relação à competência 4, foi bem também. Ela usou muitos mecanismos coesivos. 5, ela trouxe todos os 5 elementos. Mas essa redação não poderia ficar com 1000 pontos. Então a gente tirou 80, seriam 920 pontos. O pau que dá em Chico é o mesmo que dá em Francisco, né? Então, a régua para um é a régua para outro. Mas parece que a régua para essas 12 redações de nota 1000 foi bem diferente da régua aplicada aos outros 4 milhões, sei lá, de pessoas. Tá certo? Então, foi 920. Me diga aí o que você achou. Me diga aí se você apresentou ocorrências como essas aqui presentes nessa redação e, no entanto, foi penalizado, foi penalizada. Tá bom? Já deixa 5 estrelas. Já deixa aí seu like, seu comentário, compartilha, né? Comenta. Diz que me ama, tá? Porque vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Então, ó, hashtag foca e blinda. Acredita nesse sonho. Vamos embora. Um cheiro, meu cheiro.